E na reunião de intercessão de maio, eu estava à procura e estava a orar por isso. E na reunião de intercessão de maio, eu estava a ouvir a irmã Beatriz. Ela estava a orar e foi mais uma vez usada pelo Senhor, amém. E ela estava a orar sobre a igreja perseguida. E eu via ela a orar com um peso tão grande no seu coração, com um clamor tão forte, orar por aquelas pessoas que estão a passar por dificuldades, pessoas que estão numa situação difícil e têm que ser fiéis até ao fim. E eu, nesse momento, o Senhor fez-me lembrar de um livro que me tocou muito. Não vou dizer que é o livro que me tocou mais, porque temos a Bíblia, não posso começar a pregação mal e depois... Mas, sim, o Senhor fez-me lembrar deste livro, que é Torturado por Amor a Cristo, do Richard Wurmbrand. Vê se pronuncio bem, com os nervos ainda me sai um nome de outro país. Mas eu aconselho aos irmãos a todos a ler. Ele fala sobre a história deste homem que depois veio a fundar a Voz dos Mártires, um ministério que todos nós conhecemos. E ele conta a história da igreja perseguida nos tempos da União Soviética e os 14 anos que ele teve preso e aquilo que ele teve de enfrentar e como a igreja subterrânea, como é que eles faziam os cultos e como é que era a realidade naquela altura, num tempo tão difícil para o cristianismo naquela região. E mais concretamente o Senhor fez-me lembrar desta frase, que está lá escrita, que diz: orávamos pelos cristãos do Ocidente. Eles tinham liberdade, mas não percebiam quão facilmente ela poderia ser perdida. Orávamos para que não se tornassem mornos na sua fé. E naquele momento só me podiam vir lágrimas, porque veio uma convicção muito, muito grande. Que nós oramos, e bem, como a irmã Beatriz estava a orar, nós oramos e bem pela igreja perseguida. Oramos porque reconhecemos o peso, reconhecemos a situação difícil que eles estão a passar, de dar a sua vida e não negarem Jesus até ao fim. E sentimos o peso, oramos com eles. Mas nós aqui em Portugal, nós aqui no Ocidente, no geral, nós passamos por uma prova igualmente difícil à que eles estão a passar e nós muitas das vezes nem reconhecemos e não oramos com o mesmo peso que nós oramos por ele, que é o problema da nossa mornidão e o risco que a prosperidade, de termos liberdade, nos pode trazer. O problema de nós deixarmos o Senhor Jesus para trás na nossa lista de prioridades. O problema de acharmos que o fardo do nosso irmão não é o nosso próprio, porque nós temos muitos problemas, temos uma rotina cheia, temos o trabalho, temos várias coisas que dizemos, não, o nosso irmão que resolva os seus problemas. Não, acabamos por não viver em comunhão, a comunhão que a Bíblia nos diz, servimos, e acabamos por não servir juntos. Achamos que temos o dia da manhã para pedir perdão àquelas pessoas que nós falhamos, ou então sequer de pôr as nossas coisas bem com Deus e restaurar o nosso relacionamento com Ele. A nossa liberdade e imunidão faz-nos esquecer que o dia da manhã não está garantido. E faz-nos achar que o nosso propósito nesta terra é trabalhar, chegar ao maior nível de patente que nós possamos ter no nosso trabalho, ter um carro, ter uma família, quando aquilo que a Bíblia nos ensina é que o nosso propósito aqui é vivermos inteiramente para o Senhor e viver com a nossa vida alinhada ao propósito do Senhor para nós. Nós, no Ocidente, de forma geral, tornámos-nos mornos e sem sentido de urgência para aquilo que se está a passar à nossa volta. E nós ouvimos aquilo que o pastor estava a dizer, palavras de esperança, que a igreja está a crescer e tudo mais, mas vamos pensar se a igreja também está a crescer onde nós estamos. E é esse o meu propósito e aquilo que eu quero vir falar nesta manhã é nós refletirmos se nós no dia de hoje estamos a ser mornos e se perdemos o mesmo sentido de urgência que precisamos de ter para salvar e para buscar almas para o Senhor. E para isso gostava que começássemos a ver na Bíblia uma igreja morna, chamada a atenção pelo próprio Jesus e as consequências da mornidão que lhes trouxeram. Podemos abrir em Apocalipse 3, 14, 17 e vamos ver o caso da igreja de Laodiceia. Ok? Eu sempre quis dizer isto. Quem encontrar pode dizer amém, quem não encontrar, diga misericórdia. Sempre quis dizer isso.
Os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Os que não encontraram, digam misericórdia. Ok, ainda existe umas misericórdias. Eu terei misericórdia. Espera mais um bocadinho. Mas pronto, nós vamos ver exatamente o caso da igreja de Laodiceia e nós vemos como o Senhor Jesus é tão claro e tão preciso naquilo que lhes diz. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera que fosses frio ou quente, porque és morno e nem és quente nem és frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. São palavras muito fortes que o Senhor Jesus disse àquela igreja que estava a viver este problema da mornidão. E nós podemos identificar claramente no texto que o problema deles era em ser mornos. E eles são mornos porquê? Porque se acham ricos, se acham abastados, acham-se autossuficientes. Aquilo que eles ganharam e aquilo que eles têm, acham que é esse o combustível para viver um dia mais e acham que têm o mérito disso. E de facto, se nós formos olhar para o contexto daquela cidade, naquela altura, nós até poderemos ver porque é que eles caíram nisto. Porque, vejamos, Wycliffe diz assim, não foi o ChatGPT, é uma fonte muito... é uma fonte... Isso. Diz assim: Laodiceia era uma das cidades mais ricas da região da Frígia, na província romana da Ásia, atualmente Turquia. Ela era conhecida por três coisas. Ela tinha o comércio bancário e financeiro alto, havia muitos bancos e atividades comerciais, a cidade tinha autonomia financeira, a ponto de recusar ajuda de Roma após um terremoto em 60 d.C. A indústria têxtil de luxo. Eles produziam uma lã negra muito valiosa, usada em roupas caras e cobertores finos. E depois ainda tem um terceiro ponto, que eles eram avançados na medicina e na oftalmologia. Abrigavam uma famosa escola médica, conhecida especialmente por seus colírios e pomadas oftálmicas produzidas em pó frígio. Ou seja, nós olhamos para o contexto da cidade e podemos pensar que, de facto, conseguimos perceber porque é que eles caíram nesta armadilha. E faz-nos lembrar, olhar para o contexto que eles têm, nós podíamos muito bem virar para cidades e países de hoje em dia, que também têm estes critérios todos cumpridos, têm o poder económico, são autónomos, têm a ideia de luxo, eles vendem esta ideia de luxo, ou os avanços na tecnologia e na medicina. E Laodiceia podia ser muito bem uma cidade no Ocidente nos dias de hoje. Mas vou deixar as comparações para os irmãos. E nós perguntamos então, esta igreja teve um claro problema. Qual foi? Ela deixou-se contaminar pelas ideias da riqueza e da autossuficiência. Eles tornaram-se mornos e achavam que não precisavam de mais nada. Já tinham tudo o que precisavam. Temos dinheiro, temos comércio, temos tudo. Não precisamos do Senhor. A mornidão e a falsa confiança nos seus bens materiais não fazia ver que eles, na verdade, eram infelizes, cegos, nus e pobres. Foi isto que o Senhor Jesus lhes disse, a uma cidade em que tinha estas coisas todas. E seria o mesmo o que o Senhor diz a nós, se pusermos a nossa confiança nos nossos bens materiais no dia de hoje. Nós achamos que somos abastados, achamos que temos tudo, temos a nossa confiança, temos o nosso pão do dia da manhã. Mas o Senhor pode dizer exatamente o mesmo de nós. Se a nossa confiança não estiver no Senhor e se não estiver no sustento dEle, Ele pode nos considerar também infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. E a mornidão, irmãos, não é nada mais, nada menos do que a falta de zelo pela palavra do Senhor. Pela falta de noção da condição que nós fomos tirados, do pecado e de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor nos quer levar, qual será a nossa eternidade. Não é nada mais do que deixarmos de confiar no Senhor para Ele ser o nosso sustento e não ser o nosso trabalho. E verdadeiramente podemos
chegar a uma rotina, viver uma rotina, passamos uns dias, passam e nós estamos em piloto automático e não nos lembramos quem é que está a dirigir todas as coisas. A Bíblia ensina, sim, que viver para Cristo é uma decisão radical, é uma entrega e confiança total, onde Ele merece todo o nosso ser, todo o nosso coração, e que, se nós buscarmos o Seu reino em primeiro lugar, nada daquilo que é essencial para nós nos vai faltar. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. E a consequência disto é exatamente essa. Vivemos uma vida de serviço ao Senhor, uma vida em que nos deixamos aproximar o nosso caráter do caráter de Jesus, o maior exemplo de serviço e de entrega. E se nesta manhã nós nos revermos com os sinais da mornidão, que agora eu vou falar a seguir e tudo mais, que o Senhor nos ajude a avivar a nossa fé e que nós possamos todos ter este sentido de urgência, que precisamos fazer mais para o Senhor e que Ele merece tudo o que nós possamos fazer, porque tudo é dele. E atenção, não me interpretem como eu diga, saiam do vosso trabalho, parem de buscar o vosso sustento. Não é isso que a Bíblia também diz. Mas sim ter a plena consciência que o nosso trabalho e tudo aquilo que nós possamos fazer, aquilo que me faz bem-sucedido e onde eu tenho a minha segurança, não são nessas coisas, mas são no Senhor que me salvou. A prosperidade e excesso de bens materiais pode ser um risco muito grande. Não é em si próprio, porque o Senhor abençoa, o Senhor prospera, mas o risco de nós amarmos isso a mais do que o nosso Senhor, isso sim é um risco que nos pode levar à mornidão. E foi aquilo que levou a Laodiceia a pecar e a falhar. Mas a preocupação e as exortações do Senhor não foram só ali, nós não encontramos só em Laodiceia. Nós vemos o Senhor preocupado com este problema que todos nós enfrentamos aqui. E vemos Ele ao longo de toda a Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo. Podemos começar por ver o Senhor a exortar o povo de Israel. Povo este que esteve 40 anos a ser totalmente sustentado pelo Senhor, através do maná, a serem guiados através da coluna de fogo ou da nuvem. Ou seja, eles estavam completamente dependentes do Senhor e a ser sustentados por Ele. E eles estavam prestes a entrar na terra prometida, a terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra que os faria prosperar. E Moisés, num dos seus discursos finais, estava a relembrar aos israelitas os benefícios que eles teriam se continuassem firmes e a confiar no Senhor, mas também as consequências que eles teriam se abandonassem a lei. E diz assim, em Deuteronômio 8, 10, 14, não é preciso abrirem, eu vou ler. Diz assim o Senhor: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se leva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui está a haver uma clara exortação. Cuidado, vocês tiveram 40 anos a passar por também uma prova de confiarem no Senhor, confiar que Ele vos levará à terra prometida. Mas vocês agora vão passar por outra provação, que é igualmente difícil. Quando começarem a crescer os vossos bens, quando começarem a prosperar, guarda o teu coração para não esquecer que é o Senhor quem te deu isso. É algo muito claro, é um problema real e que o Senhor estava a adverti-los. Que a bênção não nos faça esquecer de quem a deu. Andamos uns anos para a frente e encontramos em Provérbios 30, 8, 9 um conselho tão interessante que nos devia verdadeiramente fazer refletir. Diz assim a palavra do Senhor: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Nem a pobreza nem a riqueza, está aqui a dizer o escritor. E vemos claramente mais uma exortação, que a fartura, os bens, podem nos fazer esquecer do Senhor.
Precisamos de apenas o sustento, é aquilo que está escrito. E isso o Senhor prometeu que nunca iria faltar quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Nós avançamos para o Novo Testamento e já tivemos um spoiler a semana passada, porque a Ana pregou sobre isto, pregou sobre a parábola do semeador. E se bem se recordam, um dos solos daquela parábola é exatamente o sol com espinhos, que representa quando a palavra é pregada, a pessoa ouve, mas tal como está escrito, a semente cai no solo, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a palavra fica infrutífera. Mateus 13:22, para quem quiser apontar. Temos aqui Jesus a exortar mais uma vez. Existe mais uma vez um claro indicação de que os espinhos, que os problemas deste mundo, a sedução das riquezas, a nossa preocupação com as coisas mortais que não têm preocupação interna, podem ter problemas para a nossa fé. E por fim, temos Paulo em 1 Timóteo 6, 9-10 a dizer a Timóteo: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. O problema aqui está claro, é o nosso amor ao dinheiro, é o nosso amor a estas coisas que nós estamos aqui a falar, e que o Senhor nos guarde para que o nosso amor, o nosso coração nunca esteja nessas coisas, mas que esteja nas coisas do reino. Meus amados irmãos, acabamos de percorrer a Bíblia toda, desde o Antigo ao Novo Testamento, onde vemos várias exortações e o Senhor a mostrar-nos que a prosperidade pode ser sim um risco muito grande para a nossa fé. É algo que nos pode levar à mornidão, tal como levou a igreja de Laodiceia. E lembrando um bocado também como eu pensei e o porquê de eu ter posto o título da pregação como a Igreja Perseguida Ora por Nós, nós nestas situações e quando somos deparados com esta realidade tão clara, devemos de pensar neles. E se calhar muitos de vocês pensam neles como povos que são pobres, que não têm muito, vivem em pobreza e mesmo assim ainda são perseguidos por aquilo que eles creem. Mas eles ensinam-nos algo muito valioso. Eles ensinam-nos o que é viver com fervor. Eles ensinam-nos que mesmo estando a sofrer numa prisão, eles conseguem ter mais amor pelo seu opressor do que muitas vezes nós temos pelo nosso vizinho e pelo nosso próprio. Eles ensinam-nos que, mesmo muitas vezes, não tendo a Bíblia como nós temos em papel e ela toda, e só têm apenas frases paradas e trechos, conseguem viver a palavra com mais intensidade e com mais fervor do que nós, que a temos na nossa mesinha de cabeceira e que muitas vezes pode estar a apanhar pó. E digo-vos, irmãos, nós temos a possibilidade de ter os tais 52 sermãos todos os anos em que podemos estar aqui reunidos com uma porta aberta a falar livremente. Estamos aqui cerca de 300 pessoas. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas eles não têm essa oportunidade. Mas quando eles são confrontados e lhes dizem e lhes fazem um ultimato: nega o teu Deus, nega que Jesus Cristo é o teu Senhor, e eles dizem que não, eles demonstram uma fé tão grande e demonstram um fervor tão grande que se acontecesse o mesmo a nós, se hoje nos fosse feito um ultimato e tivéssemos uma arma à nossa cabeça e nos perguntarem ou nos dizerem: nega o teu Deus e viverás, mas se não negares, a tua vida vai acabar. O que é que nós faríamos? Será que íamos ser fiéis até ao fim? Eles são capazes de fazer isto não é porque têm um evangelho diferente do nosso, não é porque têm menos posses, porque não é isso que importa para eles. E mesmo que vocês possam me dizer: Ruben, eles não têm nada a perder. Isso aí nós estamos a fazer exatamente o meu ponto. Nós não ganhamos nada. Aquilo que nós temos não é nosso, foi o nosso Senhor que nos deu. Ok, então nós também não temos nada a perder. E eles não fazem isto e não têm esta coragem, não têm este fervor,
porque têm um evangelho diferente ou porque o Senhor lhes dá mais força e gosta mais dele, mas sim porque reconhecem que tudo aquilo que são, tudo aquilo que têm é o Senhor que Jesus que lhes deu. E a sua vida nesta terra e os seus bens não valem nada comparado à esperança e comparado à vida próxima. E que nós tenhamos este fervor, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a nossa monidão, que a nossa rotina, que a nossa falta de zelo não nos tape para vermos e vivermos este evangelho com tanto fervor como eles. Pois eles ensinam-nos muito. Aí a igreja perseguida fascina-me. Porque quando nós comparamos a nossa realidade com a deles, nós vemos que eles conseguem nos ensinar muita coisa. E falando um bocado sobre a igreja perseguida, e em concreto sobre uns países que eu tenho acompanhado mais, que é a China, a Coreia do Norte, o Irão. De forma geral, não só nestes países, existem 380 milhões de cristãos como nós que são perseguidos em todo o mundo. E falando em concreto destes 3 países, eles não têm uma porta aberta como nós temos. Ainda existem algumas igrejas, mas os regimes controlam muito aquilo que é dito e a forma deles se reunirem não é desta forma. Então, eles cultuam através da igreja subterrânea e é algo que nós, quando vamos à página da Voz dos Mártires, vamos perceber um bocado, nós vemos este conceito da igreja subterrânea. Eles não se reúnem como nós, mas temos crentes corajosos que disponibilizam a sua casa e fazem reuniões com 5, 6 pessoas, ou então vão para lugares isolados para poderem se reunir, mas com a questão de que se os apanham, eles vão presos. Na Coreia do Norte, em concreto, é claro e sabe-se que toda a família é presa ou é levada para campos de concentração se uma Bíblia é encontrada ou algum membro da família é denunciado como cristão ou como está a fazer estes cultos que eu estava a falar. O evangelismo não é feito como nós fazemos, vamos para a rua e falamos. Muitas vezes é através de ligações pessoais em que muitas vezes resultam na prisão de quem evangeliza. Temos também missionários nestes países que se conseguem infiltrar e fazer estas ligações, como eu vos estou a dizer, mas também há muitos destes países que não conseguem ou não permitem sequer a entrada deste tipo de pessoas de outros países e eles então fazem programas por rádio, por internet, para que as pessoas acidentalmente consigam ouvir um bocado da palavra. E nós temos a liberdade de falar e conseguimos ter relações com muitas pessoas no nosso trabalho e na nossa escola. E muitas vezes também não nos arriscamos a defender o Evangelho quando estão a dizer uma mentira sobre o nosso Deus. Que o Senhor nos ajude a ter esta fé como eles têm. E como eu estava a dizer há bocado, existem muitas das vezes apenas frações da Bíblia, pedaços de papel que são passados, ou então mesmo apenas oralmente é passada a mensagem. E mesmo assim, no Irão em concreto, nós vemos um avivamento claro do cristianismo, em que está a crescer entre 9% a 20% de cristãos todo o ano. E hoje em dia temos cerca de 1 milhão de cristãos naquele país. São números que nos fazem alegrar, porque vemos que o Senhor está a fazer um trabalho tremendo naquela região e nestes países onde era tão improvável. Por outro lado, os números contam um cenário muito diferente onde nós vivemos, no Ocidente. Os números dizem, isto são números claros, eu depois posso-vos passar as referências. Os números dizem que na Europa, no século 19 a 20, mais de 80% dos cristãos viviam na Europa ou nos Estados Unidos e que éramos o centro de envio de missionários para estes países em que precisavam de ouvir a pregação e ouvir o Evangelho e conhecerem o Senhor. E hoje em dia, apenas 25% de todos os cristãos vivem na Europa e nos Estados Unidos. Enviamos muito menos missionários e, pelo contrário, são missionários dos países que nós fomos evangelizar no século XIX e XX que estão a vir cá para nos ajudar no nosso país. E glória a Deus por isso, porque nós precisamos. Mas o que eu estou a tentar dizer é, o cenário mudou. O cenário mudou muito.
E o que é que mudou? Foi o cristianismo que mudou? Foi o evangelho? Foi o Deus que mudou? Não. Foi a nossa mentalidade. E foi as nossas prioridades que mudaram. Perdeu-se a convicção de que nós precisamos de viver para o Senhor, mas na região onde nós vivemos achamos que somos demasiado intelectuais para isso. Somos muito avançados para viver para o Senhor e que precisamos ter o nosso trabalho, e é isso que é o nosso propósito. Misericórdia, Senhor. Aviva-nos, Senhor, para que verdadeiramente, Pai, possamos viver, Senhor, de acordo com o Teu padrão, de acordo com aquilo que Tu queres. E mostra-nos, Pai, como podemos viver mais como uma igreja perseguida. Pois precisamos de o fazer. E eu não estou aqui também a falar de política. Os países hoje em dia vivem em imensos regimes, capitalismo, comunismo. Estes países que eu estou a falar têm todo o tipo de regimes, mas a forma como o Senhor quer que nós vivamos é a mesma. Seja neste país, seja no outro, não importa que regime, não importa a liberdade que tenhamos. Viver para Cristo incondicionalmente é aquilo que o Senhor requer de nós. Então, nós logicamente podemos perguntar como é que nós podemos ver estes padrões, que sinais é que podemos ver que uma igreja, seja aqui, no nosso contexto, vive fervorosamente, ao contrário daquela como Laodiceia estava a viver. Certamente é uma igreja que vive o Evangelho e, como sempre, nós podemos encontrar na Bíblia o padrão correto. Nós agora vamos ler Romanos 12, vamos começar no primeiro capítulo e depois vamos continuando. Versículo 1. Primeiramente vou ler o versículo 1 e 2. Que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude. Acabei de me molhar. Não é suor. Não, mas pronto. Já todos abriram? Amém? Já não vou fazer a mesma piada. Diz assim, Romanos 12, começando no versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiramente, uma igreja que vive fervorosamente para o Senhor, os membros reconhecem que nós somos, ou precisamos ser, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Algo contínuo ao longo do tempo, algo diário ao longo do tempo. Não acontece a nossa conversão e depois podemos continuar a fazer aquilo que achamos que é o melhor. Existe claramente um sacrifício das nossas vontades, dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, que nós devemos pôr sobre o Senhor. E que Ele sim pode mudar isso. E é um sacrifício contínuo, onde continuamente devemos renovar o nosso entendimento para sermos renovados e transformados à semelhança de Jesus. E diz algo também muito interessante, que é aquilo que eu tenho estado também a falar, que é não nos conformarmos com as ideias deste mundo, não nos conformemos com aquilo que o mundo crê, com aquilo que o mundo pratica. E como é que nós podemos renovar a nossa mente? Através da palavra do Senhor. Temos um tempo devocional de oração, de leitura da palavra, é extremamente importante para todos os dias podermos renovar o nosso entendimento e ver na palavra do Senhor aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos hoje no Senhor. Só assim poderemos continuamente, porque não podemos viver de domingo a domingo, podemos continuamente, todos os dias, renovar o nosso entendimento, renovar as ideias erradas e trocar as mentiras que nós possamos acreditar por aquilo que o Senhor diz e a verdade que está na palavra. Só assim podemos o fazer. E continua, nos versículos 4 e 5, a dizer outra coisa. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Uma igreja fervorosa é uma igreja que reconhece que é composta por vários membros,
ok? Membros estes que se servem uns aos outros, mas que somos só um corpo em Cristo, em que Cristo é a cabeça. Nós congregarmos é essencial, porque um corpo não pode funcionar a 100% se não tiver um braço ou se não tiver o dedo mindinho do pé. Ou então, da mesma forma, quando parte do corpo está mal e está a passar mal, tem que ser o resto do corpo a suportar. Existe aqui claramente uma unidade que tem que haver numa igreja fervorosa, que é uma igreja que vive verdadeiramente em comunhão. Uma igreja que leva os fardos uns dos outros. Uma igreja que suporta uns aos outros para podermos caminhar juntos para o mesmo propósito e em união, porque nós somos um só corpo. Nos versículos 9 e 10 diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O Senhor Jesus disse que o mundo lá fora nos conheceria pela forma como nós nos amamos uns aos outros. Ele podia ter escolhido dizer muita outra coisa, mas ele disse que efetivamente é pela forma como nós nos amamos. Ele não disse que é quão grande a nossa igreja é, quantos membros a nossa igreja tem, quão prósperos são os membros da nossa igreja, mas ele disse sim, que irão nos conhecer que nós fomos enviados por ele se nos amarmos uns aos outros e amarmos verdadeiramente as pessoas que também estão lá fora. Uma igreja que vive o Evangelho fervorosamente não pode haver espaço para a inveja, nem tão pouco para o orgulho, mas deve haver sim espaço para o amor. E o versículo 11 é central para aquilo que nós temos estado a ver. Diz assim: no zelo não sejais remissos, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O nosso lema é sobre sermos abundantes até que Jesus volte, fervorosos no Espírito. E isso concretiza-se apenas em servir ao Senhor. E há várias formas de nós o servirmos. Servindo no âmbito espiritual, orando, jejuando, adorando. No nosso cotidiano, quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos em casa, quando nós estamos com a nossa família. E mantemos a nossa integridade e fé e somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós aí estamos a servir ao Senhor também. Na igreja, com os nossos dons a pregar, ensinando, evangelizando. No culto infantil, na limpeza da igreja, ao contribuir com o teu dízimo. Várias formas que nós podemos servir ao Senhor. E depois também temos esta parte, que é servindo nos nossos relacionamentos, como nós podemos continuar a ler dos versículos 12 aos versículos 18. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sendo unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tudo aquilo que nós acabamos de ler, nós podemos ver em Jesus. No caráter de Jesus. Aquele que pagou o preço por tanto mal que nós fizemos. Nós devemos alegrar-nos na esperança, ser pacientes na tribulação e ser perseverantes na oração. E esta questão toda da hospitalidade, e eu agora estava a ler e lembrei-me mais uma vez da igreja perseguida. Muitos testemunhos que nós vemos destes países, nós vemos a hospitalidade que as pessoas têm. São pessoas amáveis, pessoas que vos convidam para a vossa casa, para a sua casa, para nem que seja falar. Mas são pessoas que são humildes e pessoas que têm os pés assentes na terra e que nós possamos aprender com eles também. E a verdade é essa, nós não chegamos lá, não chegamos ao caráter de Jesus, nós não conseguimos cumprir estas coisas todas, infelizmente, mas para lá caminhamos. E que nós busquemos chegar com a certeza no nosso coração de que precisamos viver inteiramente para o Senhor e que a igreja perseguida está a orar por nós, para que demos uso da nossa liberdade, para que não fiquemos mornos, para que possamos ganhar almas para o Senhor, enviemos e levantemos mais missionários e obreiros dispostos a fazer este mesmo trabalho.
para que nós não nos acomodemos ao mundo como ele está, mas façamos a diferença no nosso meio. A concluir, Romanos 13, 11, 12 e 14, no capítulo a seguir, Paulo, depois de dizer estas várias coisas, conclui e diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto de nós do que quando aceitámos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, todas as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado com a carne e com as suas concupiscências. A exortação é clara e nós vemos as coisas que estão a acontecer lá fora. O dia vem chegando, o tempo está-se a esgotar e é hora de nós, como igreja, despertarmos do sono e vivermos fervorosamente revestidos do Senhor Jesus. E nós podemos o fazer e eu fico feliz porque esta igreja preocupa-se exatamente com estes aspectos. Nós temos atividades em que nós, em comunhão, podemos fazer exatamente isto que acabámos de ler. Se queres conhecer mais da palavra, nós temos a ETAD todas as quintas-feiras. Se quiseres perseverar em oração, nós reconhecemos que precisamos disso e todas as primeiras sextas-feiras do mês reunimos para orar no Laranjeiro. Queres dar cumprimento ao ID e dar a conhecer aos outros o melhor que tu tens? Nós temos atividades regulares de evangelismo durante a semana e por vezes aos domingos também. Queres um ensino mais focado à tua realidade? Temos reuniões de jovens, de mulheres e de homens. Queres solidificar a tua fé? És novo na fé? Temos discipulados para te ajudar nisso. Queres resolver as mágoas do passado que te têm prendido e impedido de crescer na tua fé? Nós também temos o aconselhamento bíblico. E temos várias áreas onde nós podemos servir. Temos o som, temos a multimédia, o louvor, o culto infantil, escola bíblica, equipas de acolhimento, na decoração ou em ensinar. Temos o evangelismo, discipulados ou fazer visitas. Há muito que fazer, muito mesmo. E uma igreja fervorosa, uma igreja que percebe este sentido de urgência que temos, é uma igreja que vai servir como um só corpo a Jesus. E Ele quer que nós sejamos abundantes até que Ele volte. E que o Senhor nos ajude exatamente a fazer isso. Podemos ficar de pé só uns minutos. Gostava apenas de refletir e se quiseres fechar os teus olhos também o podes fazer. Porque é engraçado que a exortação que nós acabamos de ouvir Paulo a dar a Coríntios, aos Romanos, nós também podemos voltar à igreja de Laodiceia e ver como é que o Senhor, depois de exortar, disse à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 18 a 21 diz assim: Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Não há riqueza que Laodiceia pudesse ter, ou que nós pudéssemos ter, comparada com aquilo que nós obtemos em Jesus. A plena consciência que sem o seu ouro, sem as suas vestes que Ele nos dá, sem nos abrir os olhos para ver quando precisamos dEle, nada somos. E que tudo o que somos, tudo o que temos, devemos a Ele. Que sejamos zelosos e nos arrependemos do nosso pecado, da nossa mornidão, pois o Senhor hoje está a bater à porta e se ouvirmos a sua voz, teremos comunhão eterna com Ele. Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, Pai, porque mesmo falhando tanta vez, Senhor, mesmo sendo mornos, Pai, mesmo não vivendo fervorosos em muitos dos nossos dias, Senhor, Tu nos amas, Pai, e Tu nos salvaste e Tu queres, Senhor,
que tenhamos comunhão eterna contigo, Pai. Senhor, abre o nosso coração, Senhor, abre o nosso entendimento, Pai, para percebermos, Senhor, que precisamos viver, Senhor, fervorosamente para Ti, Pai, em tudo aquilo que nós façamos, Senhor. Nós precisamos, Pai, de Te honrar com a nossa vida, Senhor, que o Teu caráter, que o nosso caráter, Senhor, possa se aproximar do caráter do Teu Filho Jesus, Pai. Reconhecemos, Senhor, que temos falhado, Pai. Reconhecemos, Senhor, que precisamos, Senhor, de viver mais para Ti, Pai, e que a nossa prioridade, Senhor, verdadeiramente seja o Teu reino, Senhor. Seja servir-te, Pai, seja adorar-te com a nossa vida e não com coisas mortais e coisas que nos possam tirar esta paz e esta alegria e este fervor, esta certeza, Pai, que um dia Tu nos virás buscar, Senhor, e que não importa quão mal o mundo esteja lá fora, Senhor, os rumores de guerra, Senhor, o que seja, Pai, nós podemos ter confiança plena, Senhor, plena em Ti, Pai, e estar perfeitamente cientes, Senhor, que Tu, Pai, tens a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, e nós apenas, Senhor, precisamos, Pai, de viver um evangelho, Senhor, segundo aquele que Tu desejas, Pai. Que Te possamos pôr em primeiro lugar, Senhor. Que o Teu reino, Pai, venha em primeiro lugar. Que a Tua justiça, Senhor, venha em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Que Tu possas crescer, Senhor, e nós possamos diminuir, Pai. E agradecemos, Senhor, e pedimos que continues a dar força, Senhor, à igreja perseguida, Senhor. Continues a os ajudar, Senhor, nesta provação, Senhor, tão grande, Pai. E que da mesma forma como eles oram por nós, Senhor, para que nós nos aproveitemos a nossa liberdade, Senhor, e não fiquemos no nosso comodismo, Senhor. Que possamos, Senhor, ser como eles, Pai, e ser fiéis até ao fim, Senhor. Em nome de Jesus, amém.